Falar do Trump. Do Trump, que eu mandei para o Calejão, mandei para o Helder, mandei para o Deusdete hoje, o @Eptemis Crisis, de um doutor neurologista estadunidense falando que o Trump, o Alzheimer tá pegando e que ele daria de 3 a 5 meses de vida para o Trump. Né? A gente não dá para saber se isso tudo pode acontecer, mas ele diz que então, tem provas, ele mostra a mão do Trump com esparadrapos, com band-aids, né? E falando que é uma parte da transfusão ali do remédio que ele precisa tomar. E o Trump tem falado muita merda. A gente já tinha desconfiado, Calejão, que ele poderia estar assim, alucinado, com coisas na cabeça. E é um perigo, né? Porque ele pode uma vez, joga uma bomba atômica lá. Joga. Não tô nem aí. Né? Tô nem aí. Imitou o Biden com câncer. Ontem. Mano. Né? Passou de todos os limites, assim, Nossa, cara, da humanidade, né? Porra, velho. Passou de todos os limites. Mano. E agora, no ano de Copa do Mundo, é um ano de Copa do Mundo, o que ele fez? Ele simplesmente congelou a concessão de visto de imigração para o Brasil em 74 países no ano de Copa do Mundo. Eu espero que essa Copa do Mundo vá pro inferno, tá bom? A gente tem que boicotar essa merda, cara. Tem que boicotar essa bosta dessa Copa do Mundo que vai acontecer nos Estados Unidos. Vamos ver o nosso querido amigo aqui, deu um branco agora, o Leonardo Sakamoto, né? O nosso querido amigo, que é meu vizinho aqui, falando sobre essa retirada de concessão de visto para 74 países, incluindo o Brasil. Pela TV Fox News, reproduzida pela imprensa internacional, de que os Estados Unidos vão suspender a concessão de vistos para 75 países, incluindo o Brasil. Informação divulgada pela rede norte-americana Fox News, essa suspensão teria início no dia 21 de janeiro. Um documento do Departamento de Estado, ao qual o jornal teve acesso, orienta funcionários consulares a recusarem vistos. Olha a cara dele, cara, não é uma pessoa normal, cara. Ele tá esquisito. Não é uma pessoa normal, cara. Para além do que ele sempre foi. Da maldade, o próprio médico, Bezzi, o médico que você mandou, ele fala assim: ele é um pedaço de merda colossal. O cara fala em inglês. Sim. A gente sabe que ele é um pedaço de merda colossal, mas tá além. Tá assim, o negócio tá esquisito. Das dezenas de nações. O Brasil estaria na lista dos afetados junto à Rússia e Somália. Além desses estão também Afeganistão, Irã, Iraque, Egito, Nigéria, Tailândia e Iêmen. Não foram divulgados quais serão os 75, né? A lista completa, mas temos esses destaques por aqui. Essa medida aqui, pelo que foi divulgado, será por tempo indeterminado e ainda não há detalhes dos tipos de vistos que serão bloqueados. Mais uma informação importante que chega aqui e a gente entender também a colocação do Brasil entre eles, né, Sakamoto? A gente tem visto um cuidado do Brasil na relação com os Estados Unidos desde toda a negociação do tarifaço, mas como é que a gente pode ver agora essa questão dos vistos também, se realmente se confirmar? O Trump está usando isso como justificativa. Ele tinha falado em novembro, depois daquele tiroteio perto da Casa Branca, em Washington, ele tinha falado que ia suspender vistos dos países do chamado terceiro mundo, né? Vistos de imigração. Agora, tem um problema. As pessoas, quando você fala isso, muita gente, pessoal que trabalha com um nível mais raso de interpretação da realidade, fala assim, é por causa para impedir o pessoal que é migrante vai para lá. Gente, o pessoal que é migrante e indocumentado, muitas vezes não tem visto não, vai e atravessa a fronteira do Rio Grande, dá um jeito de entrar de forma ilegal. Né? Muita gente que vai para os Estados Unidos vai fazer negócio, visto B1, B2, turismo é negócio. Né? E aí? E os empresários que vão lá para comprar e para vender? Não vai poder mais entrar? Né? Ou esses vistos dizem respeito a apenas vistos de imigração, vistos escolares, vistos de residência permanente. Será que são isso? Ou os Estados Unidos está dando um tiro no pé com relação a negócios e turismo, como eu falei, do B1, B2.
Vamos ser sinceros, o sonho de boa parte da classe média é gastar em Miami. É gastar. Os brasileiros em Miami, gente, é enlouquecido o povo, sabe? Gasta loucamente, Orlando, Miami. Não só gasta de compra imóvel, considera sua segunda casa os mais ricos por lá, né? Fecha negócio, compra coisa dos Estados Unidos, vende coisa para os Estados Unidos. Você vai bloquear ou você vai bloquear o que? Ah, não, para negócio não, para turismo não. Então não está claro o que ele vai fazer. Que tipo de visto ele está bloqueando? Se ele bloquear de turismo de negócio, vai ser um tiro no pé, que são bilhões, dezenas de bilhões de dólares vão parar de entrar nos Estados Unidos, que é um destino turístico importante, né? Então é o seguinte, é uma ação que ele toma no sentido de que ele está num momento difícil, é uma ação que ele toma no momento que está no sentido difícil, é uma ação, inclusive, para tentar fortalecer o ICE, a política, a agência dele, que acabou de se envolver no assassinato de uma cidadã norte-americana que não tinha nada a ver com isso, né? Foi morta de forma absurda, e foi morta a algumas quadras de distância de onde tinha sido morto o George Floyd, aquele homem negro que foi asfixiado com o joelho no pescoço pela polícia de Minneapolis. Então, o que acontece é que essa ação está cheirando mais cortina de fumaça, mas vamos ver o quanto ele vai implementar, ou ele vai dar para trás, tipo, sabe aquele acrônimo TACO? Trump always chickens out, né? Trump sempre dá para trás. Ele está fazendo isso porque ele está, mesmo a partir de 21 de janeiro, ou ele está fazendo isso por conta de algum levantar barreira, olha, esses são os países que comercializam com o Irã, ou comercializam com a Rússia, ou comercializam com o que seja, ou ele está fazendo isso simplesmente para dar uma nublada em outras coisas, mas com risco de perder muito dinheiro. E aí, Calejão, mais uma do Trump, né, que tem essa fome por estar todo dia nos noticiários, né? Essa é uma estratégia aí da extrema-direita. Aqui no Brasil acontecia a mesma coisa, o Bolsonaro dava pelo menos 3, 4 manchetes por dia, né, para a gente aqui comentar, e o Trump também, ele não para de falar, né? Ele não para de falar, né? E visto que a gente tem uma Copa do Mundo e muitas pessoas têm negócios nos Estados Unidos, e a parte do turismo ali, a gente vai mostrar um vídeo hoje do Alan dos Santos, ele com a camisa, com uma jaqueta da Disney, né? O brasileiro ama ir para Disney e tal. E tem muito americano, estadunidense, Calejão, que eu tenho visto os vídeos dos Estados Unidos, mais do que até os brasileiros, para ver o que eles estão falando lá, né? Que muita gente está pedindo para ninguém vir para os Estados Unidos, estão considerando os Estados Unidos um país já de terceiro mundo, com uma autocracia ali, com um ditador no poder, e que está matando os seus próprios conterrâneos, né? Então, as pessoas estão falando para que algumas pessoas, né, mais com a cabeça um pouco mais arejada, para não venham agora para os Estados Unidos, que está muito perigoso, né? O Bezi, o capitalismo anglo-saxão, ao longo desses últimos 200... Esse processo começa antes, mas ao longo dos últimos 200 anos, principalmente, logrou consolidar um tipo de hierarquia moral. Porque para transformar todo mundo em mercadoria, é meio acadêmico, tá? O que segue, mas eu acho importante te dizer. Imagina que o capital, enquanto processo, transforma todo mundo em mercadoria e deixa a maior parte da população com a força de trabalho para vender, tá? Como único produto, no sentido de fazer a manutenção da sua subsistência. Fácil para um caraca. Quando todo mundo é transformado em mercadoria, você precisa ter mercadorias que valem mais e mercadorias que valem menos. O que segue ao longo dos últimos 200 anos é a consolidação de uma hierarquia moral que te diz que algumas vidas valem mais do que outras. Também é verdade que depois do pós-guerra, essa estrutura foi capaz de elaborar um tipo de verniz, você me entende? Para não dizer de uma forma tão aberta que a gente não dá a mínima para o que está acontecendo na África subsaariana, a América do Sul não tem que ter direito à soberania, a gente vai fazer o que a gente quiser e a gente pode matar o povo palestino sem grande repercussão na mídia. Tudo isso que você já conhece muito bem. Imagina se centenas de milhares de crianças francesas tivessem sido assassinadas pelo Netanyahu /
regime estadunidense. Então é disso que eu tô te falando, tá? Só que o que acontece? O Trump, digamos assim, por ser a personificação desses 500 anos de pilhagem, de estupro, de assassinato, de violência, ele, enquanto indivíduo, ele é fruto da Nova York, da primeira metade de Nova York, que você, como bom conhecedor de cultura popular, sabe muito bem o que é, entendeu? Aquele Roy Cohn, aquelas festas, pó pra caraca, urgia, todo mundo gravando, todo mundo para chantagear depois. O Trump é a personificação nesse sentido de 200 anos desse capitalismo. E o pior ainda, eu te diria que do capitalismo industrial, o Trump é a personificação do capitalismo financeiro, que é ainda mais agressivo nessa direção aí, tá? Então não tem nenhum limite para o que a gente está vivendo. Soma-se a isso essa dimensão que você mandou do médico. Quem puder, assista. É em inglês, mas assim, o cara tem tanta propriedade no que ele tá dizendo, ele te explica detalhadamente. Você tá vendo isso aqui na mão do cara? Esse aqui, ó, o Epstein Crisis. E para vocês terem uma ideia, a Ana Bonassa, ela do TV Um Cientista, ela segue ele. Tá? Vou começar a seguir também. Ele mostra em imagens, fotos, né, as condições do Trump e fala com muita propriedade, né? Fala com muita propriedade, assim. Muita propriedade, tem o áudio dele, é maravilhoso, é um cara que deve manjar de áudio, de microfone, sei lá, porque o áudio também é muito bom. Ele é muito eloquente na forma como ele explana a propriedade que ele tem. E se vocês assistirem isso em seguida, vocês vão ver do que a gente está falando. Assim, o cara te dá uma aula do que está acontecendo com o Trump. Por que eu tracei esse paralelo, Bezi? Porque a derrocada não é só física e mental do indivíduo Trump, é daquilo que o Trump personifica, você entende? Que é uma derrocada do império estadunidense. Ao longo da nossa história, se você começar do Império Acádio, você vai ver que sempre houve os mesmos sintomas que a gente verifica nos Estados Unidos do começo do século XXI agora. E esse paroxismo, essa loucura exacerbada de não ter nenhum limite, também é típico do que no xadrez a gente chama de linha do esperneio, Bezi. O cara tá tiltado. É isso que fala no xadrez. Ou seja, você já percebeu, enquanto império, que a tua posição hegemônica foi pro caralho. No caso do xadrez, você perdeu a posição porque você cometeu um erro grosseiro, que a gente chama de capivara. Você deu uma capivarada ali, azedou, e a partir daí você fica tiltado tentando reconquistar a posição com base no uso da força. Invariavelmente dá merda. Invariavelmente isso dá merda. Então pode ser que no curto prazo, 6 meses, se ele não for de Olavo, porque isso está realmente na mesa, ele ainda consiga fazer uma manutenção da posição de homem forte, que bota para cima mesmo, que não tem medo, que etc. Mas já do médio para o longo prazo, o que ele está fazendo vai catalisar a derrocada do império estadunidense, Bezi. Eu não tenho a menor dúvida disso. Voltando à matéria aqui, é muito novo tudo que está acontecendo aqui, né? Que a gente viu, aconteceu há 2 horas, né? O Twitter aqui da Casa Branca falando do seguinte: o Departamento de Estado aqui, né, norte-americano, o presidente Trump está colocando a América em primeiro lugar e todas as suas ações são guiadas pelo que é melhor para o povo americano, não para estrangeiros. O presidente está acertadamente tomando medidas para garantir que os estrangeiros admitidos nos Estados Unidos não estejam abusando dos programas de assistência pública destinados a servir os cidadãos americanos, ou, como diria Jair Renan, cidadãos americanos, né? Ele fala de Somália, Rússia, Irã, e, por enquanto, Calejão, o que se sabe aqui é que excluiria o congelamento dos vistos de turismo e estudantes, mas teria, sim, se tratam de autorizações que estão canceladas, moradia ou trabalho nos Estados Unidos, tá? Desses 75 nações, incluindo o Brasil, tá? Então, a gente tem, por enquanto, vistos de turista, tal, e estudantes, parece que está liberado. Mas, a qualquer momento, ele pode falar, não, também não quero saber, não vai entrar mais ninguém nessa porra. Galã, galoa, nanico, pífio do meu canal. De 0 a 10, quanto você avalia seu ano de 2025? E como está a sua saúde financeira?
De 0 a 10, quanto você acredita que pode melhorar? Se você falou mais de 5, saiba que existe uma forma que a Graziele, que topou experimentar, fez em 7 dias. Depois de copiar e colar no novo sistema que o Clayson liberou, ela conseguiu fazer mais de R$ 1.200. Isso dentro de uma semana. A Gabi acumulou mais de R$ 700 na primeira semana. Olha, eu sei que você já deve ter ouvido um monte de promessas sem noção por aí na internet. Mas aqui não. Você vai fazer grana extra de verdade e construir uma renda através da internet. Você viu que não é para te deixar milionário, mas para te dar uma força com as contas básicas do mês. E pode ficar bem tranquilo, porque você não vai jogar tigrinho, não vai ser enganado, nem enganar ninguém para ganhar esse dinheiro extra. Talvez você não faça os mesmos resultados que a Graziele logo de cara. Pode ser que demore uns dias para você pegar o jeito da coisa, ou fazer como a Gabi fez na primeira semana. Mas, ativando o sistema, tudo certinho, você chega lá. Só que para entender como funciona direito, tudo isso, você precisa assistir às 3 aulas gratuitas. Porque não é mágica, é trabalho mesmo, mas com total liberdade de horário e lugar. Se você acredita que essa oportunidade pode te ajudar a ter uma renda extra nas suas horas livres e que faça a diferença no final do mês, clica no link que está na descrição desse vídeo e fala comigo agora no WhatsApp. Lá eu vou te explicar tudo e mandar as 3 aulas do Clayson. E você pode decidir depois se vai usar o sistema ou não. Essas 3 aulas, como eu disse, são de graça e já te mostram uma forma real de renda extra.